Bem, aqui falar alguma coisa da RA, para quem nunca ouviu falar, é a reatividade álcali agregado, que normalmente envolve uma reação entre os álcalis do cimento, né? Todo concreto tem cimento, tem areia, tem água, envolve uma reatividade entre os álcalis do cimento e alguns minerais reativos do agregado. No caso, a barragem de Mactaquac, ela utilizou como agregado aí um Grauwacke, é uma rocha que eu acho que a gente nem tem aqui no Brasil, nunca ouvi falar em Grauwacke aqui no Brasil, mas lá no Canadá realmente é a rocha que ocorria, né, lá na região. Uhum. E qual foi o problema principal nessa barragem? A lenta expansão do concreto, né? A expansão do concreto é muito lenta, mas o que acontece? Aqui é a tomada d'água, aqui é a casa de força e aqui é o vertedouro. Uhum. A expansão dos blocos da tomada d'água, né? A tomada d'água tem justamente mais massa de concreto na parte superior, começou a provocar a impossibilidade de operação dessa comporta adjacente do vertedouro. A comporta não estava mais operando porque a expansão do concreto da tomada d'água empenou a estrutura. Deu uma aproximada, né, entre os pilares, e praticamente em função disso ocorre o travamento, né? Uhum. Como ocorreu também na barragem de Raiossi nos Estados Unidos, que eu já visitei, e na barragem de Pedra aqui no Brasil. O slide seguinte, deixa eu ver se o... Bota o próximo aí. Bem, esse ainda é a barragem de Mactaquac, mas quando eu fiz a primeira visita lá, na casa de força, tá vendo? Dava para observar uma ruptura, né, entre uma laje de um piso e uma das vigas da casa de força, devido ao problema da reatividade álcali agregado. E na crista da barragem, devido a... essa aqui é a crista do vertedouro, né? Uhum. Devido às altas tensões transmitidas pela tomada d'água, além do travamento da comporta, já estava ocorrendo a ruptura, né, do concreto entre blocos de rocha. Pode continuar, João. O próximo, por favor. Aqui mostra a barragem de Pedra. É uma barragem localizada na Bahia, uma barragem que pertence hoje à Chesf, né, do São Francisco, e realmente começou também a ter um problema lá de roçamento da... Esse aqui praticamente a gente chama de espelho, né, da comporta. O espelho é uma guia praticamente metálica, né, que existe na lateral da comporta. A comporta, na verdade, esse slide, o ideal seria ter girado ele de 90 graus aqui, né? Isso aqui, na verdade, está na vertical. Aqui é a base, a base da comporta, né? A comporta é tipo setor. E dá para ver realmente, né, que estava havendo o roçamento, o atrito. Normalmente, isso aí tem uma folga inicial, né? Tem uma folga de alguns milímetros para a comporta poder ser operada livremente. E com o tempo começou a ter esse problema do roçamento. As alternativas iniciais, né, são realmente estudos, dar uma desgastada lá na comporta, né, desde que o fabricante autorize e tudo, mas isso continua a ocorrer. E na barragem de Mactaquac, eles estavam tendo que fazer o corte de juntas, eles estavam cortando 4 juntas da tomada d'água, entre 4 juntas, né? Pegavam os 5 blocos adjacentes do vertedor, eles estavam tendo que cortar essas juntas cada 4 ou 5 anos. Depois de 4 ou 5 anos, fechava de novo e voltava a aparecer o problema. Um problema infinito, então. Exatamente. Vai para o próximo slide. Próximo. Nesse slide, a gente mostra quais são os problemas que ocorrem, geralmente, né, na barragem. O problema principal lá na estrutura de concreto é principalmente se tem comportas, né, como já mostrado. Mas o problema maior é na casa de força, né? Na casa de força, a ocorrência também da reatividade, ela provoca a expansão, né, do concreto. E o que acontece na região da caixa espiral? A caixa espiral é um grande caracol, né? A gente tem muita massa de concreto de um lado, bem menos massa do outro lado.
essa expansão diferencial, isso aqui a modelagem matemática mostra direitinho, ela acaba gerando o quê? Um desnivelamento na tampa da turbina, né? A tampa da turbina está aqui, ela provoca esse desnivelamento da tampa da turbina, ela provoca também um tracionamento das pás, né? Porque tem as pás fixas, que são solidárias ao concreto, e tem as pás móveis. As pás fixas também passam a ser tracionadas, podendo até romper, né, as pás, e também ocorre esse deslocamento cisalhante com a inclinação, né, do eixo da turbina. Para vocês terem uma ideia, a usina de Mochotó, ela teve as 4 unidades geradoras comissionadas em 1977. Em 81, depois de 4 anos, né, já começou a ter o roçamento das pás da turbina na... Que seria aqui. Isso, exatamente. Mostra ali. Essa folga inicial era 6 milímetros, a folga inicial de projeto, 6 milímetros. E a partir de 81, então, né, a primeira unidade afetada foi a unidade 3. Depois de uns meses apareceu na unidade 2, unidade 1 e finalmente na 4. Ou seja, depois de praticamente um ano, as 4 unidades, né, estavam mostrando esse roçamento. Sempre o roçamento ocorria na jusante direita, também a posição era sempre a mesma. A primeira solução emergencial foi consultar o fabricante, ele autorizou um desgaste de 2 milímetros. Foi feito esse desgaste, né, das pás. E nós, qual que era a instrumentação instalada nessa barragem? O projeto dessa barragem foi da Sofrelec, né, empresa francesa. Os únicos instrumentos que eles tinham instalado foram pesômetros na região do contato concreto-rocha. Que, né, por problema da reatividade álcool agregado, não estava adiantando nada. Então nós fizemos, né, através da Promon Engenharia, eu fui o responsável aí, né, pelo projeto de instrumentação. Aí nós instalamos, né, pêndulos, extensômetros na fundação, mas interessante que os extensômetros que a gente instalou na fundação, a gente tinha a desconfiança que poderia ser um problema na fundação. Isso, eu lendo outros trabalhos dos canadenses, dos americanos ou dos europeus lá, eu vi alguns resultados semelhantes. A primeira hipótese para explicar o problema nas máquinas geradoras é que alguma coisa na fundação. Então nós instalamos uns extensômetros bastante profundos, mas voltando aqui, outro problema que ocorre, que eu estava esquecendo de mencionar, é o problema da ovalização das aberturas circulares. Né? Quais são as aberturas circulares? Nós temos abertura circular aqui, nós temos abertura circular aqui e temos a abertura circular aqui entre o estator e o rotor. Né? Nós passamos a utilizar, como não tinha nenhum instrumento, né, eram só os piezômetros da Sofrelec, nós passamos a utilizar as medições feitas pelos eletromecânicos como instrumentos de acompanhamento do que estava ocorrendo. E claro, né, aí a gente instalamos 4 pêndulos invertidos, né, 2 aproveitando poços de descida de equipamentos que tinha na lateral das unidades geradoras. Eu falei, se o problema aqui nas unidades geradoras, não adianta instalar instrumentos, né, muito longe, né? Tipo marcos, mas mesmo assim, os marcos a gente passou a acompanhar, porque os marcos indicavam, por exemplo, o alteamento da crista da barragem devido à expansão e tal, né? E então, aqui justamente mostrando onde estava ocorrendo o roçamento, mostrando o primeiro esmerilhamento, né, que foi feito aí como medida emergencial. E aqui, no caso, a gente tá... Volta ao slide. Esse dano aqui, ele impacta diretamente a utilização da estrutura, né? Que é gerar energia. Imagino eu que isso aqui reduziria a eficiência, algo do tipo. O problema maior é o seguinte, se aumentasse isso aí, poderia quebrar uma pá dessa. O problema maior é a própria quebra, né, da pá da turbina, entendeu? E eu cheguei a acompanhar umas medições lá, o que eles faziam? Eles pegavam uma das pás, davam um giro nela, né? Um giro, claro, com a unidade parada bonitinha aí, e com o sistema de gabaritos eles mediam a folga do giro, a gente media direitinho a ovalização das estruturas. Das estruturas. Próximo slide.
Próximo, exato. Aqui mostra bem os extensômetros, tá vendo? Nós instalamos os extensômetros com 3 hastes, né? Uma haste mais profunda, lá embaixo na fundação, e 2 hastes, uma um pouco abaixo do contato concreto-rocha e outra logo acima do contato concreto-rocha. E o que acontece? Como que nós conseguimos instalar esse extensômetro aqui? Simplesmente, como nós tínhamos um pilar central na tomada d'água, e era um pilar bem robusto, eu peguei e falei, pilagem do pilar, pelos meus conhecimentos de estrutura, falei, essa ferragem é superficial. Falei, vamos fazer um furo central. E deu para fazer numa boa, não pegou ferragem nenhuma, entendeu? Fizemos esse furo, então, através do pilar da tomada d'água. E aí a leitura dos instrumentos, tá vendo? Mostrando direitinho que realmente todas as hastes estavam deslocando. Ou seja, se fosse o problema na fundação, a gente teria uma diferença entre o deslocamento dessa haste e dessa, né? E não estava ocorrendo variação nenhuma. Todas elas mostrando a expansão do concreto ocorrido o quê? Devido ao concreto. Então nós tivemos 3 fatores confirmando a RA na época. Primeiro, foram os ensaios feitos por Mr. Milnes. Mr. Milnes era um dos maiores especialistas americanos em reatividade a álcool agregado. A Chesf contratou ele como consultor, uma pessoa muito bacana, tudo. Ele levou alguns testemunhos, né, de concreto, de rocha, fez os ensaios lá e caracterizou o quartzo como mineral reativo, né? O problema é o seguinte, o quartzo, que é o SiO2, como mineral puro, é um dos minerais mais estáveis da natureza. Por isso que, quando começou o problema, nós identificamos esse problema em Mochotó, e esse problema depois afeta o quê? Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, que entrou em operação em 79. Né? PA1 já é de 50 e pouco, tal, né? Mas ninguém imaginava, né, que o quartzo pudesse ser reativo. Acontece que o quartzo, né, principalmente nas rochas metamórficas, como o gneiss, como no caso do arenito, né, o quartzito, que foi utilizado na barragem de Furnas, esse tipo de quartzo é altamente deformável. Deformável o quê? Por grandes tensões tectônicas, né, e altas temperaturas e tensões tectônicas que atuaram durante a formação da rocha há milhões de anos atrás. Então, eu tenho observado que na natureza, inclusive os canadenses, é impressionante, né, apesar das baixas temperaturas lá, eles têm uma quantidade grande de problemas, inclusive em viadutos, né, no Canadá, devido a rochas altamente reativas que eles têm. Mesmo lá. Não sendo quartzo, por exemplo. No caso, né, Grauwacke, por exemplo, e tal. Mas realmente, quando envolve o quartzo deformado, acho que o próprio Grauwacke parece que tem quartzo também, a reatividade, claro, é tanto maior quanto mais reativo for o quartzo. E tem uma iugoslava que tem um trabalho publicado propondo um critério para avaliação da intensidade de deformação do quartzo deformado. É interessante. Próximo slide. E é interessante o seguinte, se vocês me perguntarem, mas quanto que estava expandindo? Pra vocês terem uma ideia, cada 10 metros de concreto expande por ano, estava expandindo por ano 80 microdeformações por ano. O que são 80 microdeformações? Cada 10 metros estava expandindo 0,8 milímetros por ano. É uma das maiores taxas que a gente já observou. Furnas, por exemplo, né, tem problema da RAA, mas a taxa lá não chega a 10. Eu acho que é algo da ordem de 7, 8 microdeformações por ano. E quer jogar pro próximo? Quer continuar para o próximo? Podemos ir para o próximo aí. Bem, a alternativa que nós implementamos lá, né, depois foi o corte de juntas, né, entre blocos. Esse corte de juntas aí, utilizando um sistema de fios helicoidais, ele tinha sido utilizado numa outra grande usina hidrelétrica, onde houve necessidade de cortar também uma junta lá entre tomada d'água quase de força, e eles utilizaram com sucesso essa técnica
que é utilizada, que eu aprendi e fui visitar lá na terra do Roberto Carlos, né? Em Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro do Itapemirim, eles usam essa técnica para cortar o quê? Blocos de... lá eles têm muito mármore, né? Mármore, calcário e tal, que é facilmente cortado com essa técnica. Então fomos visitar lá. A técnica do fio de cortar o mármore. Aí isso é para dar a abertura para absorver essa expansão, né? Absorver a expansão. Entendi a técnica. Okay. Exatamente. O problema da expansão, pessoal, imagine, né, o bloco da estrutura. Na verdade, né, se a gente for medir as taxas de expansão, a gente vai ter uma taxa de expansão na vertical, uma taxa de expansão na horizontal, montante jusante, e uma outra na horizontal, longitudinalmente. Né? Qual que é menor, qual que é maior? Né? A menor taxa, né, vai ser essa longitudinal. Por quê? Porque aqui na lateral da casa de força, a barragem, né, a casa de força, né? Principalmente está em contato com a rocha. Está confinada. Né? Então, está confinada. Então, ela tem a restrição da rocha. Então, normalmente, a taxa menor vai ser essa longitudinal. A taxa intermediária, né, vai ser a montante jusante, que a restrição é mais lá embaixo, né, lá em cima tem mais liberdade. E verticalmente é onde tem mais liberdade ainda. Então, a maior taxa, geralmente, é a vertical. Eu já vi resultados da ordem, por exemplo, de, sei lá, 60, 50 e 40, né? E tem variações dessa ordem de grandeza aí. Então, através do corte das juntas entre blocos, né? Nós fizemos o corte. Começou o problema na máquina 3, né? E aí nós fizemos o corte dessas 3 juntas centrais, né? Envolvendo, evidentemente, né, a abertura de um poço, né, a montante, um outro poço aqui a jusante, e a linha churado, indicando a área de corte. Já tinha sido feito alguns cortes, mas de juntas bem menores em outras barragens, mas no caso aí, envolvendo uma área de 400 metros quadrados praticamente, foi a primeira vez que se fez. E nós tivemos, né, nos anos seguintes, a visita de 4 engenheiros canadenses da Ontario Hydro, porque a barragem de Saunders, no Rio São Lourenço, entre Canadá e Estados Unidos, é uma barragem que estava tendo problema de RA, só que lá a rocha é um calcário, né, porque o calcário também pode dar problema de reatividade, e é uma usina com uma geometria, né, uma geometria tomada d'água justaposta à casa de força muito parecida com o Mochotó. Então, na época... aproveitava até a experiência de execução. Eles vieram para cá, vieram 4 engenheiros, né, da Ontario Hydro. Aí a Chess me convidou, eu participei das reuniões lá em Recife. Eles depois tivemos também visitando, né, a obra lá tudo. E eles implementaram depois o corte de uma primeira junta lá em Saunders e fizeram uma excelente instrumentação dos dois blocos laterais, né? Bloco à direita e esquerda hidráulica,